Olá, 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 meu aluno, tudo bem com você? Primeira aulinha aqui da nossa semaninha da informática, então Microsoft Excel. E aviso aqui aos navegantes, a gente vai começar essa aula do básico, ok? E depois a gente vai para funções mais aprofundadas, por dois motivos. O primeiro, eu fiz uma pesquisa, né, perguntando para os alunos o que eles queriam nessa semana, nessas aulas da Semana da Informática. E muitas pessoas pediram o Excel e também muitas pessoas pediram informática básica, o beabá. Por quê? Porque às vezes eles fazem cursinho, principalmente quando é presencial. E no presencial, eu já trabalhei, ainda trabalho, hoje 10% da minha vida é presencial, é pouquíssimo. Mas a gente tem uma carga horária muito limitada, ainda mais informática, que é gigantesco. Esse conteúdo, eu sempre falo, ele tem início, mas ele não tem fim, porque toda hora tem uma versão nova de um software, um conceito novo de tecnologia, né? Bom, então, o que acontece? Nessas aulas, nós, professores, queremos passar para você aquilo que cai na prova, mas muitas vezes a gente não consegue começar do início. E não é tão assim, é complicado como a matemática, né? Que se você quer aprender em equação de segundo grau, você tem que saber fração, senão, cara, você não vai sair do lugar. Não é assim tão nesse ponto, né? Não chega a estar nesse ponto, mas é complicado também. É muito melhor você pegar algo do início, né? Aí você vai construindo o teu conhecimento, passinho por passinho. E aí, quando chega nas coisas assim, um PROC-V, um C aninhado, uma função aninhada, endereço relativo, quando chega nesses conceitos que, né, bota todo mundo tremer, aí soma Cs, enfim, aí fica muito mais fácil, porque você foi aos poucos, ok? Então essa também é uma grande dica de estudo, você começar os conceitos aí de informática pelo início, quando você vai estudar redes. Você já vai lá e vê uma rede funcionando, você nem estudou, por exemplo, hardware de rede. Você não sabe a diferença entre um hub e um switch, não sabe o que é um modem, um roteador, aí você já está estudando rede. Então, é muito importante você começar tudo do início, ok? E a gente vai começar então aqui falando do Microsoft Excel. Eu estou utilizando aqui a versão 2016, pode ter qualquer versão na tua casa, porque o que a gente vai falar aqui são ferramentas que tem todas essas versões, 2007, 2010, 2013, 2016, tranquilinho, tá? E eu vou mostrar para você aqui direto no Excel, porque é a forma mais legal, a melhor forma que a gente tem para estudar um software é direto no software. E depois, lá na nossa terceira aula aqui da Semana da Informática, que são 3 aulas, né, dia sim, dia não, enfim, durante uma semana, nós vamos estudar questões e claro que teremos questões do Excel também, ok? Bom, então, olha só, essa planilhinha aqui, esse arquivinho, né, essa pasta de trabalho do Excel, vamos lá começar com o conceito. O que é uma pasta de trabalho do Excel? Olha só, quando você pega lá o Word e você tem um documento, vamos dizer assim, com 100 páginas, a gente fala o documento do Word, né? Pois bem, quando você pega um arquivo do Excel, a gente chama de pasta ou pasta de trabalho. Então, um arquivo do Word é documento, ele pode lá ter 3, 10, 15, 100 páginas, enfim. E um arquivo do Excel se chama pasta de trabalho. Isso é bem importante. Outro dia eu peguei uma questão, que no enunciado falava assim, acesse a pasta, né, do Excel. E quando fala assim, o que vem primeiro na nossa mente? Vem a pastinha amarelinha lá do Windows. E eu, quando li a questão, fiquei pensando na pasta do Windows. Aí eu terminei de ler aquele enunciado e falei assim, isso não está fazendo sentido, tem alguma coisa errada que não está certa, né? E aí eu percebi que o examinador estava falando do arquivo do Excel, que a gente chama de pasta ou pasta de trabalho, que são as várias planilhas que a gente tem. Então aqui eu tenho um arquivo do Excel, uma pasta de trabalho com várias
planilhazinhas, olha só. E cada planilha tem uma função. Quem quiser este arquivinho, se você quiser receber esse arquivinho aí na sua casa, aqui a gente nessa aula não vai estudar todas essas funções, mas eu envio para você com todas essas funções, você me manda um e-mail. Manda um e-mail para a professora Kátia. Qual que é seu e-mail, professora Kátia? Vamos colocar aqui o e-mail da professora Kátia, olha só. Então, vamos lá. kquadros@gmail.com. Então, envia um e-mail para mim, fala que você assistiu a aula e eu envio para você esse arquivinho legal aqui para você estudar Excel, ok? E também segue lá no Instagram, olha só, @professora.katiaquadros. E lá, gente, tá cheio de dicas, né? Eu coloco vídeos, tem lá o meu linkzinho pro canal no YouTube. Se você se inscrever no YouTube, você já tá me vendo aqui no YouTube, mas faz a sua inscrição. Por quê? Porque aí você é avisado cada vez que eu posto um novo vídeo. Esses vídeos, gente, são importantes para você. Lá tem questões, tem dicas, pode ter a questão aí da sua prova, a questão da sua vida. Então, faz a sua inscrição no canal, ok? E, querendo esse arquivinho, manda e-mail para mim que eu envio o arquivo para você. Então, vamos começar, vamos lá para o Excel. Olha só, eu vou pegar aqui um arquivinho novo, Ctrl O, para explicar para vocês o que é a planilha eletrônica. Então, se você, essa parte inicial, você tem certeza que você sabe tudo, porque às vezes um detalhezinho você não sabe, você pode passar para frente, ok? Mas presta atenção que pode, por exemplo, você sabia o que era a pasta de trabalho? Então, presta atenção. Então, olha só, o que a gente tem aqui? Planilha eletrônica, o Excel, Microsoft Excel. Ele é formado, esse arquivinho, então, é formado por planilhas. Aqui no Excel 2016, quando a gente abre o Excel, ele tem apenas uma planilhinha. Eu vou ativar aqui pra gente o Zoom, esse arquivinho aqui, esse softwarezinho aqui que coloca um zoom pra gente. Aí, pra ajudar vocês. Então, olha só. Aqui a gente tem a planilha eletrônica. Quando a gente abre o Excel na versão 2016, ele abre com apenas uma planilha. E a gente pode clicar nesse maisinho aqui e ir inserindo outras planilhas aqui, ok? Uma planilha eletrônica, ela é formada por células. E o que é uma célula? É a junção de uma coluna, que é identificada por uma letra. Olha só aqui, várias colunas identificadas por letras. Então, uma célula é a junção de uma coluna identificada por uma letra com uma linha que é identificada por um número. Então, quer dizer que eu tenho lá A1, o endereço de célula A1. A é a coluna, 1 é a linha. E isso é bem básico, mas sempre eu falo, gente, o básico não quer dizer que você tem que chegar nessa aula sabendo, nada disso. Quando eu falo que é básico, é porque você tem que saber para a tua prova. É porque daqui um pouquinho mais a gente vai falar de conceitos em que você tem que saber que a coluna é identificada pela letra e que a linha é identificada pelo número. Se você não souber isso, vai ficar perdidaço. E é isso que acontece, aquilo que eu falei no início da aula, de você saber o beabá. Então, olha só, quando eu seleciono aqui, selecionei uma célula G4, uma célula qualquer, e vai aparecer aqui no que eu chamo de caixa de nome o endereço dessa célula. Então, sempre eu vou chamar, de endereço de célula B3, D5 e 8, enfim, endereço de célula, a junção de uma letrinha com um número, ok? Coluna e linha, certo? Bom, visto isso, a gente tem que saber que a Microsoft, vamos falar agora do Excel,
ele tem guias. Então, olha só, a gente tem ali guia, página inicial, que está aqui, guia inserir, desenhar, layout da página, as várias guias do Excel, assim como no Word. E tem muitas ferramentas que a gente vê lá no Word e existem aqui no Excel, ok? Claro, por exemplo, pincel, salvar, copiar, alterar o tipo de fonte, Arial, Verdana, tamanho, enfim, tem muita ferramenta que é comum, Excel e o Word. Mas, claro que a maior parte delas não são comuns, né? São distintas. Essas guias, gente, elas são divididas em grupos, olha só. Grupo área de transferência, e aqui eu tenho um delimitador, o grupo fonte, delimitador, e assim por diante. Por que eu tô falando isso para você? Porque uma das questões que vão para a prova, uma das cobranças que vão para a prova é determinado botãozinho ou ferramenta, por exemplo, uma que já foi em prova diversas vezes, formatação condicional. O examinador vai te perguntar em qual guia e grupo está a formatação condicional. Vai te perguntar em qual guia e grupo está a classificar. Vai te perguntar em qual guia e grupo está formato de número de contabilização. Então você tem que estudar isso também. Você tem que saber das principais ferramentas, qual é a guia e qual é o grupo que essa ferramenta está. Então não é só de função que vive o Excel, não. As questões de prova também têm esse tipo de cobrança, ok? E aí, um segundo passo que a gente tem aqui, inicial, né, para a gente depois lá na frente não ter dificuldade com o Excel, é saber sobre os operadores. Eu vou passar aqui para você, então, agora numa telinha em branco, os operadores do Excel. Então, vamos lá. Nós temos os operadores aritméticos, que são, olha só, sinal de multiplicação, divisão, que é a barrinha. Então, multiplicação é o asterisco, divisão é a barrinha, porcentagem, que mais que eu tenho aqui? Adição, subtração, e eu tenho a exponenciação. Tá? Exponenciação é o acento circunflexo. Então, pera lá, como é que eu uso isso, professora? Presta atenção, isso cai bastantão em prova, olha só. Se eu colocar assim no meu caderno, né, 3 elevado ao quadrado, a segunda potência, como é que eu faço isso no Excel? Da seguinte forma, eu vou colocar o sinal de igual, e calma lá que eu já vou explicar para você o que é esse sinal de igual, mas adiantando um pouquinho, sempre que eu inicio uma fórmula, eu preciso de um símbolo indicador de que isso é uma fórmula, ou seja, eu não estou colocando um texto no Excel, estou querendo calcular algo, criar uma fórmula. E o sinal de igual é o mais utilizado para iniciar fórmulas, e a gente vai falar somente dele aqui, porque em prova é muito difícil cair de outra forma, ok? Então, como é que eu faço no Excel? Eu coloco igual para indicar a fórmula, eu coloco o 3, o circunflexo e o 2, né? Então, aqui é lá no meu caderno, dessa forma, e aqui é como eu vou fazer a mesma coisa, só que no Excel, ok? Então, estou elevando esse 3 ao quadrado, segunda potência. Mas também eu posso usar função. Professora, qual que é a diferença de função e de fórmula? Olha só, aqui eu tenho uma fórmula sem função. Aqui eu vou colocar uma fórmula com função. Qual função? A função potência. Função potência. Que é a mesma coisa, gente, que isso aqui. Então, fórmula, vai calcular alguma coisa, eu posso ter fórmula sem função e eu posso ter fórmula com função, função potência, função soma. São diversas as funções que existem, a gente vai ver algumas delas nessa aula. Então, aqui, mesma coisa, só que pode cair na tua prova dessa maneira aqui, sem a função e com o símbolo do acento circunflexo, que no Excel significa potência, e pode cair dessa forma aqui,
com a função potência. Aí eu não preciso usar o símbolo, eu vou separar as informações aqui com ponto e vírgula, certo? Então aqui a gente tem os operadores aritméticos. Depois nós temos os operadores de comparação, que a gente vai usar bastante também naquelas fórmulas com funções como o C, o soma C, conte ponto C. A gente utiliza muito esses operadores de comparação. Então, o que eu tenho lá? O maior, o menor, o igual, o maior igual, o menor igual, o diferente. Sim, esse aqui é o sinal diferente. Ele cai pouco em prova, mas cai. A VUNESP é uma banca que gosta de cobrar esse operador de comparação. E quando cai na prova, tá o candidato lá olhando para sua questão e fala: que sinal diferente é esse? Pois é o sinal diferente. Então, a gente vai usar esses sinaizinhos aqui nas nossas funções. Calma lá. E aí, ainda, a gente tem o operador de texto, que é o símbolo aqui do e-comercial, o concatenar, que também é bem importante para a prova, cai bastante em prova o concatenar. E a gente vai começar falando sobre essa função, então, concatenar, ok? Olha só, então aqui, deixa eu mostrar aqui para você. Então, olha só, vou colocar aqui meu nome em A1, ok? E aqui em D1 eu quero mostrar o conteúdo de A1. Como é que eu faço? Igual a 1. Mostrei. Tá? Agora aqui em D1 eu vou colocar quadros, o meu sobrenome. Então, em D1, questão de prova, eu quero colocar meu nome e sobrenome. Só que agora eu tenho que colocar o conteúdo de 2 células. Como é que eu faço? Da seguinte forma, olha só. Eu vou colocar igual a 1, coloco o símbolo do E comercial, que é o concatenar, e coloco aqui B1. Olha só, ficou este efeito aqui. Só que seguinte, o que acontece aqui? Você percebeu que não tem espaço entre o nome e o sobrenome? Olha só, não tem espaço. Isso também cai em prova. Como é que eu coloco um espaço entre Kátia e quadros? Nome e sobrenome. Da seguinte forma, é fácil. Olha só, igual a 1, coloco o E comercial, porque sempre que eu quero concatenar, quero juntar, colocar outro conteúdo, eu coloco o E comercial, ok? Combinado isso? Bom, agora eu quero o espaço. Perceba que o espaço não é conteúdo de nenhuma célula. Eu tenho Kátia, que é conteúdo de A1, quadros B1, mas o espaço não. Então eu preciso colocar esse espaço aqui em forma de texto. Todo texto, presta atenção, todo texto em fórmula do Excel, eu preciso colocar dentro de aspas. Então, eu coloco aqui aspas, espaço, aspas. E aqui eu criei o espaço, após A1, após o nome. Agora, eu coloco o E comercial e B1, que é o sobrenome, e tenho aqui certinho, então, esse espaço que eu criei dentro das aspas, certo? Então, essas aspinhas aqui, parece que não tem nada ali, mas tem um espaço, e espaço é texto, e todo texto dentro de fórmulas do Excel, eu preciso colocar dentro de aspas, ok? O que acontece aqui com o E comercial, com o concatenar, é a mesma coisa que acontece lá com o circunflexo, com a potência. Eu tenho o símbolo circunflexo e eu tenho a função potência. Aqui eu tenho o E comercial e tenho a função concatenar. Então, olha só, eu vou colocar aqui a outra forma de fazer com a função. Igual, concatenar, abro parênteses, o que eu quero colocar de informação? O nome que está em A1,
ponto e vírgula. Aqui, gente, eu posso usar ou ponto e vírgula ou o E comercial. Tanto faz, tá? Porque se eu tenho a função concatenar, eu não preciso usar o E comercial. No exemplo anterior, que eu não usei função, aí tem que usar o E comercial, ok? Tem um vídeo concatenar, procura aqui no YouTube, que eu mostro as 4 maneiras ali. Hoje eu vou mostrar só essas duas para a gente ver outras funções. Mas se você quiser ver todas as 4 maneiras, olha nesse vídeo do concatenar que tem aqui no meu canal, ok? Então aqui, aspas, espaço, aspas, ponto e vírgula ou E comercial, tô colocando ponto e vírgula e B1. E tenho aqui, então, o mesmo resultado, ok? Então, posso fazer de uma forma ou de outra forma, certo? Bom, seguindo, então, aqui, a gente viu os operadores, né? A gente viu aqui operador aritmético, a gente viu os operadores de comparação e nós vimos o operador de texto, o E comercial. Então, agora a gente vai falar sobre a prioridade dos operadores. Prioridade dos operadores. Então, isso aqui, gente, todo mundo aprendeu lá no ensino fundamental, mas se você não lembra, não tem problema. A gente esquece mesmo essas coisas. Então, assim como na matemática, a gente tem a prioridade dos operadores que a gente vai resolver ali, as continhas que vão aparecendo nas fórmulas. Então, olha só, primeiro de tudo, falando de operadores, nós temos aqui a porcentagem e a exponenciação. Depois, nós temos a multiplicação e a divisão. E depois, nós temos a adição e a subtração. Então, primeiro, segundo, terceiro. Né? Então, presta atenção aqui no exemplo. Olha só, se eu tenho isso aqui, 3 mais 3... O que eu vou resolver primeiro aqui? Isso é questão de prova, cai em prova. Eu vou fazer isso aqui, olha só. 3 mais o resultado, né? Então, primeiro eu faço a exponenciação. Por quê? Porque ele tem prioridade sobre a adição. Agora, dá uma olhadinha nisso aqui que é importante também. Se eu tiver isso aqui, olha só. Parênteses. Você lembra disso, do ensino fundamental? Eu resolvo primeiro o conteúdo dos parênteses. Então, vai ser igual aqui o resultado e aí que eu vou fazer a potência, né? Calcular ali a potência 2, ok? Então, não esquece disso. Isso é básico. De novo, eu falando sobre o que é básico. Por quê? Porque, às vezes, o examinador dá uma função muito simples e ele coloca aí prioridade dos operadores e tem gente que cai. Ah, questão fácil, é fácil, mas tem que prestar atenção, ok? Então, prioridade dos operadores. Agora, nós vamos falar sobre referências. Então, quais são as referências que a gente tem aqui? A gente tem a referência ponto e vírgula, que é o seguinte, olha só, vou colocar aqui a função soma, que é bem simples, já pelo nome você sabe, soma vai somar. Então, eu quero somar aqui o conteúdo de B3 e C3. Então, o E, o ponto e vírgula, ele atua como um E. Vai ter funções que a gente vai aprender lá pra frente, que esse ponto e vírgula, ele é um separador de informações, mas isso só para você, depois você vai lembrar que eu falei isso, não precisa prestar atenção nisso agora, que ele é um separador de informações. Pensa que ele é um E, eu estou somando aqui B3 e C3, ok? E eu tenho a referência 2 pontos, que significa o quê? Vamos ver, olha só, se eu tenho isso aqui, igual soma B3, 2 pontos, B5.
esse 2 pontos, ele significa até. Então, quer dizer que eu vou somar B3 mais B4 mais B5, ou seja, B3 até B5. Então, essas são as referências mais importantes para a nossa prova. Existe a referência entre planilhas, que tem lá o símbolo do exclamação, existe a referência entre arquivos, mas que a gente não vai tratar aqui nessa aula. A gente vai tratar somente dessas duas referências que são as mais básicas e as mais importantes para a sua prova, ok? Então, não esquece aqui. Bom, então agora que a gente já viu esse beabá, esse início, a gente viu até a função concatenar, que não tem nada de beabá, ela já é uma função aí que não é todo mundo que estuda ela para prova e ela cai em prova sim. A gente vai começar a falar sobre as funções. E a gente já falou aqui da função soma, então não vou falar da função soma de novo não. Eu vou partir agora lá para a função média, ok? Então a primeira coisa que o examinador ele cobra de você quando se trata da função média é o seguinte: o que é a função média? Então eu vou mostrar para você aqui que a gente tem no Excel a função média. A gente tem aqui, gente, olha só, um boletim escolar, que é pra gente lembrar daquela época, né, que a gente era feliz e não sabia, só sabia reclamar, né? E que a gente se preocupava, eu na minha época me preocupava com 7 no boletim, gente é 6, tem colégio que é 5, enfim. Gente, média a gente sabe o que é, impossível ter esquecido o que é média, né? Mas vamos lá, a média é a soma de valores de elementos dividido pelo número de elementos que eu somei. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 4 notas, né, ali nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, eu quero calcular a média, eu vou somar essas 4 notas e dividir por 4. Se eu tenho 5 notas, eu vou somar 5 notas e vou dividir por 5. Isso é a média. Então, qual é a fórmula que eu uso aqui? Olha só, ela vai aparecer aqui em cima, né? Eu digito a minha fórmula ou na barra de fórmulas ou na célula, mas no momento que eu digito essa fórmula e dou Enter, pressiono a tecla Enter, na célula vai aparecer o resultado e na barrinha de fórmula vai aparecer a fórmula que eu digitei. É bom saber isso, que existem um print lá na tua prova e você precisa, né, examinar, observar esses detalhes então. Então, olha só, igual média, entre parênteses, B7, 2 pontos E7. Então, faz o cálculo aqui da média. Vamos lá para a nossa telinha. Olha só, muito importante que a gente veja, né, o estudo da informática, quando tem software, a gente tem que ver como é no software, no Excel, a gente tem que ir para uma telinha em branco, papel, né, lápis, papel, caneta, enfim, e depois as questões de preferência sem Excel, tá? Estuda no Excel, mas se você precisar ir para o Excel, vai que você está estudando. Então, olha só, igual média B7, 2 pontos E7. Olha só, então ele vai somar essas 4 notas, 4 elementos e dividir por 4. Ok, agora fala para mim se isso aqui é média. Pode cair assim na tua prova também? B7 mais C7 mais D7 mais E7 dividido por 4. Isso aqui é média? Então, olha só, isso cai em prova, isso é pegadinha e isso não é média. Por quê? Prioridade dos operadores, aquilo que eu acabei de falar para você. Primeiro, o Excel vai fazer a divisão e esse resultado aqui que ele vai somar com essa galerinha de células aqui. Então, para que seja uma média, que eu preciso, olha só. Qual que é a diferença? Tem um detalhezinho aqui, que é o colocar parênteses. Que aí, primeiro,
o Excel vai resolver os parênteses, esse resultado ele divide por 4, ok? Então, não esquece da prioridade dos operadores e que o que está dentro dos parênteses é resolvido primeiro. Então, aqui a função média, uma função tranquilinha para a nossa prova, ok? Outra função que a gente vai estudar agora. Na verdade, nós vamos estudar duas funções juntas. Por quê? Porque, em geral, as questões de provas trazem essas duas funções na mesma questão. Fala para mim se você já viu na mesma questão a função máximo e a função maior. Já viu? Na mesma questão? Pois é, isso existe. Deixa eu pegar aqui no nosso Excel uma planilhinha. Aqui, olha só, essa planilhinha. E a gente vai usar essa planilha, então, para estudar a função máximo e a função maior. E eu já tenho até a função maior feitinha aqui pra gente, que é pra gente economizar tempo. Olha só, então o que eu tenho ali? Maior de B3 até C5, ponto e vírgula 3. Maior de B3 até C5, ponto e vírgula 3. Então, vamos lá para nossa telinha colocar isso aqui. Maior B3 até C5, ponto e vírgula 3. E vamos fazer o mesmo aqui com o máximo. Maior B3 até C5, ponto e vírgula 3. Então, o que acontece aqui na função máximo? Olha só, a função máximo, ela busca pra gente o valor máximo. Professora, seria o maior valor? Seria o maior valor, mas não vamos falar o maior, porque existe uma função maior. Ela busca o valor máximo. Então, vamos ver um exemplo aqui, olha só. No Excel, um outro exemplo antes da gente vir para cá. Vamos lá para a nossa função, para aquela tabelinha da média. E vamos colocar aqui o máximo, olha só, igual máximo B7, 2 pontos e 7. Então, eu estou buscando aqui qual foi a maior nota da Alice, né? E você, no olhômetro aqui, você já sabe me dizer, né? Que foi 9. Então, é isso que a função máximo faz. Só que eu posso ter máximo assim, olha só. Dá uma olhadinha aqui. Eu posso ter, por exemplo, B7, 2 pontos e 7, que deu 9, mas eu posso ter aqui ponto e vírgula 10. Professor, o que é esse 10? Gente, esse 10 é um número que saiu nesse momento da minha cabeça. Esse 10 é um número que não está em nenhuma célula. Qual que é o resultado aqui? O que o examinador quer de você aqui? Que você encontre qual é o máximo de B7 até E7, que é 9. Você compare esse 9 e esse 10 e qual é o valor máximo aqui? Qual é o resultado? É 10. O que eu posso ter também? Igual, máximo, B7, 2 pontos E7, ponto e vírgula 10, ponto e vírgula C9. O que eu vou fazer aqui? Sempre, olha só, o que eu falei para você quando eu falei de referências? Que o ponto e vírgula, ele é E ou ele vai separar informações. Então, um grande segredinho aqui do Excel é quando você está resolvendo essas funções, você sempre separar por ponto e vírgula. Você resolve pedacinho por pedacinho. Então, aqui, antes do primeiro ponto e vírgula, eu já sei que o máximo é 9. Né? Depois, olha só, outro pedacinho. Eu tenho aqui 10. Depois, eu vou olhar lá em C9 no Excel, o que eu tenho na célula C9. Vamos lá? Eu ia falar qualquer valor aqui, mas vamos fazer direitinho. Vamos lá, em C9, eu tenho 5. Então, olhei o que eu tenho ali em C9 e venho aqui e coloco aqui o 5. Qual que é o valor máximo entre 9, 10 e 5? Continua sendo 10, ok? Eu sempre vou buscar
valor máximo. Então, aqui para mostrar para vocês que essa função máximo, ele não vai ter algo engessado aqui dentro dos parênteses. Ele pode ter só um intervalo, ele pode ter intervalo com um número qualquer, ele pode ter 2 intervalos, né? E vai variar bastante aí na tua prova, você tem que estar atento a isso, ok? Então, quando a gente olha aqui para essa função máximo, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai buscar qual é o máximo aqui e comparar com esse 3. Vamos lá? Então, vamos lá. Olha só. Abrindo aqui o Excel, aquela nossa tabelinha agora que a gente está calculando o máximo. Então, são essas 6 célulazinhas aqui. Qual que é o valor máximo aqui? É o 40, né? No olhômetro aqui a gente vê que é o 40 e não tem erro. Então, eu vou comparar entre o 40 e esse 3 aqui, que o examinador colocou ali para mim, qual que é o valor máximo? O resultado disso aqui é 40, ok? E é isso. Se tivesse isso na prova, o resultado é 40. Agora, poderia estar na minha prova só B3, 2 pontos C5? Não ter esse ponto e vírgula 3? Poderia. A função máximo, ela pode ser dessa maneira, ok? Tá certo? Poderia ter mais intervalos depois aqui desse parênteses aqui do 3? Poderia ter ponto e vírgula e mais endereço de célula, números, intervalo, poderia. Ou seja, ela varia bastante. Agora a função maior, vamos dar uma olhada lá no Excel, qual foi o resultado que ela deu? Vamos lá, olha só, a função maior, que está igualzinho dentro dos parênteses o que a gente calculou ali com a função máximo, ela deu 19. E claro que ela é diferente da função máximo, porque senão, por que eu ia ter 2 funções que fazem a mesma coisa? O que a função maior, ela faz, então, de diferente? A gente vai ver por que ela deu esse resultado 19. É o seguinte, olha só. Vamos ver, a função maior, ela vai ordenar todos os numerozinhos que estão nesse intervalo, que no nosso caso ali são 6 números, então ela vai pegar o primeiro maior, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Eu já sei, que eu já vi essa tabelinha e calculei ali o máximo, que o primeiro maior é 40 e o segundo é 40. Vamos ver quem que é o terceiro e o quarto ali? Vamos lá. O terceiro e o quarto, ó, 19, 17, 16 e 10. Então, vamos lá. Ajuda aí, 19, 17, 19, 17, 16 e 10. Então, o que a função maior faz? Primeiro, ela vai ordenar todos os números deste intervalo aqui, B3, 2 pontos C5, tá? É um intervalo, sempre que eu tenho endereço de célula, 2 pontos, endereço de célula, eu chamo isso de intervalo, ou seja, são todas essas células B3 até C5. Ele vai ordenar do maior para o menor. Se fosse a função menor, iria ordenar do menor para o maior. E aqui, esse número aqui, após o ponto e vírgula, ele é obrigatório. Por quê? Porque aqui ele indica a posição do maior que eu quero, que é o terceiro. Por isso que o resultado deu 19. Se aqui tivesse o número 5 ao invés do 3, ele ia mostrar o quinto maior, que seria o 16. Ok? Então, é uma função muito simples, muito fácil, mas que muita gente se bate, né? Porque às vezes não entende direito como que a função funciona, porque ela é simples. E que ela cai muito em prova junto com a função máximo. Ok? Então, olha só, a função máximo, por isso que eu fiz questão de mostrar que ela vai variar bastante aqui dentro dos parênteses. A função maior vai ser sempre assim. Eu tenho que ter um intervalo, por exemplo, aqui B3 até C5 é o meu intervalo, e eu tenho que ter um númerozinho após o ponto e vírgula, que indica a posição do maior, ok?
Outra coisa bem interessante que cai sempre em prova, você percebeu que aqui eu tenho 2 vezes o número 40? Aí, se o examinador pergunta assim, quem é o segundo maior? Gente, o primeiro maior é 40, o segundo maior é 40. Então, professora, quer dizer que repete? Sim, vai repetir. O primeiro maior é 40, o segundo maior é 40, ok? Isso é comum de cair em prova. Outra coisa, eu não posso ter, olha só, maior B3, 2 pontos, C5, ponto e vírgula 0. Eu não posso ter zero aqui. Por quê? Porque não existe o zero maior. Eu tenho que ter 1 até que número? Né? Aqui vai de 1 até o número de células existente no intervalo. Nesse caso aqui eu tenho 6 células, percebe? Então, não existe o sétimo maior. Se eu colocar aqui um 7, vai dar erro. Se eu colocar um 7, vai dar erro. Não existe o sétimo maior, não posso colocar nesse exemplo. Se eu tiver um intervalo aqui com 7 células, com 10 células, eu posso pôr 7, 8, 9, 10, certo? Então, a função maior. O mesmo vale para a função menor, então o maior busca o maior, menor vai buscar o maior. Função máximo, máximo busca o valor máximo e mínimo busca o valor mínimo, ok? Então, tranquilinho, certo? Resolve questões, a gente vai trazer questões na terceira aula, a gente vai trazer questões de Excel, para a gente estudar junto aqui, mas tem muita questão aí de máximo e de maior para você estudar também. Complementa aí com questões, ok? Próxima função que a gente vai estudar, a função conte.c. Conte.c. Olha só, um exemplo aqui de conte.c. Então, eu gosto de explicar para você, não essa decoreba de função. O conte.c faz isso, soma C faz aquilo, você tem que saber isso também. Mas eu gosto de mostrar para você como é que o Excel se comporta, porque é mais fácil de você raciocinar na prova, porque o examinador pode ir por caminhos que você não estudou e você consegue raciocinar. Só ter calma, respira, né, na hora da prova, respira. Então, o que faz o conte.c? Se você visse essa função na tua prova, você nunca viu essa função na vida. Primeira coisa que você vai fazer, olhar para a função e pensar, meu Deus, com esse nome, o que faz essa função? Primeira coisa, gente, sempre que eu tenho um C, eu tenho condição. Então, eu tenho um conte.c, quer dizer, eu vou contar se atender uma condição. Agora, dentro dos parênteses, o que eu tenho aqui? Eu tenho um ponto e vírgula. Eu falei para você sempre prestar atenção no ponto e vírgula. O ponto e vírgula, ele divide informações. Quer dizer, o Excel vai entender uma informação aqui e uma informação aqui. Porque eu tenho um ponto e vírgula, eu tenho 2 informações. Quando eu tenho, olha só, antes do primeiro ponto e vírgula, quando eu tenho endereço de célula, 2 pontos, endereço de célula, é porque eu tenho um intervalo. Intervalo. Sempre que você vir dentro de parênteses, endereço de célula, 2 pontos, endereço de célula, gente, é intervalo, ok? É intervalo. Quer dizer, você vai procurar, você vai fazer alguma coisa com essas células. É o que o Excel está pedindo para fazer. No caso aqui, o que eu vou fazer? Vou contar quantas células tem determinada informação de A1 até A10. No caso aqui, olha só, após o primeiro ponto e vírgula, eu tenho aqui admin dentro de aspas. Por que dentro de aspas? Porque é texto. Relembrando, presta atenção, volta ordinária. Sempre em fórmula, texto tem que estar dentro de aspas, ok? Então, olha só, se eu tenho um C, eu tenho condição. O C é condição. Se eu tenho uma função com C, é porque eu tenho uma condição dentro dos parênteses. Pelo menos uma, né? Em geral, quando eu tenho 2, eu tenho Cs. Né? Então, aqui no C, é só C, eu tenho uma condição. A condição só pode estar aqui.
É a única opção que eu tenho. Então, eu vou procurar admin dentro de A1 até A10. E cada vez que eu encontrar a condição, ou seja, a palavra, o texto admin, eu vou contar. É só isso. É muito simples. Dá uma olhadinha aqui. Olha só. Vamos lá para a nossa função. Deixa eu encontrar aqui o conte. Aqui, conte.c. Tá vendo como essa planilhinha, ela é muito legal? Então, olha só. Aqui, de A1, tá a mesma fórmula aqui, olha só. De A1 até A10. Quantas vezes... Aqui tá contábil. Deixa eu colocar na primeira aqui. Na segunda aqui, que é admin. Quantas vezes aparece ADM? Aqui tá ADM, tá? Ok, pode ser ADM. Vamos fazer essa aqui que está, coloquei admin ali, mas ADM. Vamos fazer essa aqui que está na nossa telinha. Quantas vezes de A1 até A10 aparece a condição ADM? Então, eu posso ver aqui, olha só, 1, 2, 3, 4. Então, o meu resultado aqui vai ser 4. Só isso. Conte.c traz para mim um número como resultado, porque eu estou contando, ok? E aí, vamos falar aqui sobre as condições. Olha só, dá uma olhadinha aqui. O que eu tenho aqui? Olha só. Conte.c, C2, C11, ponto e vírgula dentro de aspas maior que 15. Aqui eu tenho um operador de comparação. Quando eu tenho um operador de comparação na função conte.c e várias outras funções, esse operador, essa condição que tem um operador, tem que estar dentro de aspas. Professora, me fala mais sobre quando que está dentro de aspas, quando não está. Vamos falar sobre isso. Então, aqui a condição é tudo que for maior que 15, de C2 até C11, eu vou contar. Então, olha só, o que eu tenho aqui? De C2, né? C2 até C11, vou contar. Então, o que eu tenho aqui como resultado? 4. Aí eu tenho aqui 16, 17, 18 e 19, ok? Maior que 15. Outro exemplo aqui, olha só. Conte.c, de C3 até C12, ponto e vírgula 2. Então, tudo que for igual a 2, eu não tenho nenhuma célula ali com o número 2, então o resultado é 0. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre condição. Olha só. Deixa eu falar um pouquinho aqui para você sobre condição e aspas, né? Condição e uso de aspa. Aqui na função conte.c, isso vale para a função soma C. Eu vou explicando para vocês função por função. Mas o que acontece aqui? O texto vai dentro de aspas, ok? Se eu tenho endereço de célula, não vai dentro de aspas. Por quê? Porque se eu colocar assim, isso aqui é um texto. Então, se eu tiver como condição, por exemplo, eu quero o endereço de célula C6, eu vou olhar o que tem em C6, vamos supor que lá tem o número 3. Então, se a condição é C6 e C6 tem o número 3, quer dizer que a condição é tudo que for igual a 3, né? O conteúdo dessa célula. Mas se essa célula estiver dentro de aspas, aí ela é texto. Aí muda completamente, né? Ok? Bom, o que mais que eu tenho aqui? Número, olha só, número 5. Não coloco aspas. Você viu ali o exemplo que era 2? Tudo que for igual a 2. Agora, eu posso ter a mesma coisa dessa forma, com o operador. Isso aqui, gente, é a mesma coisa. Se eu fosse passar para vocês trabalharem no escritório, para vocês usarem o Excel, tanto faz, um ou outro dá o mesmo resultado. Mas para a prova, a gente tem que saber as duas maneiras. Então, isso aqui vai me trazer uma condição igual a 5 e isso aqui também. Só que se eu tenho operador, no exemplo aqui, o operador igual, eu preciso de aspas, senão
tá errado, ok? Se não, tá errado, certo? Então, texto dentro de aspas, número não precisa de aspas, não uso, né? Endereço de célula não uso aspas e se eu tiver operador, uso aspas. Agora, pensa o seguinte drama aqui. Vou deixar até na mesma telinha que é para você poder consultar aqui o uso de aspas, não uso de aspas. Vamos pensar que a condição que eu quero é que seja diferente do conteúdo da célula C6. Aí, veja só, o que pega aqui, gente? Operador, eu preciso de aspas. Célula, eu não uso aspas. Então, se eu fizer isso aqui, ele vai entender o C6 como texto. Não é o que eu quero, porque eu quero endereço de célula. Se eu fizer isso aqui, também dá erro, por quê? Porque o operador precisa de aspas. Como é que eu resolvo esse problema aqui? Da seguinte forma, olha só, operador, endereço de célula. O operador precisa de aspas, põe aspas no operador. Endereço de célula, eu não uso aspas, não põe aspas. Só que aí eu coloco aqui o E comercial. Gente, isso é raro de quem prova, eu já vi o Nesp cobrando isso. Mas se cai, caramba, detona meio mundo, né? Ou mais. Então, olha só. Inclusive, tem o exemplo aqui no Excel, né? Para você que vai pedir aí a planilhinha. Olha só, e tem exatamente igualzinho, coloquei aqui C6. Nem lembrava que era C6. Então, qualquer condição aqui, tudo que for diferente de C6, ele vai contar. O que eu tenho em C6 aqui? Eu tenho 10, então ele vai contar tudo que for diferente de 10. O resultado deu 9. Tenho 9 células diferentes de 10, ok? Então, aqui o resultado que a gente tem. Então, de C6 não, C6 é 15, não é 10, né? Se eu colocasse aqui 15, aqui, olha só, já vai mudar aqui para 8. C6 é 15, ok? Não 10. Tudo que for diferente de 15, certo? Então, essa função, de vez em quando está aí nas nossas provas, o conte.c. Eu gosto muito de usar essa função, que é uma função simples, para explicar um pouco ali essas partes do ponto e vírgula e para explicar para você essa parte das condições, ok? Certo? Próxima função que a gente vai estudar agora vai ser a função soma C. Então, olha só. Função soma C. Igual soma C. Vamos colocar aqui A1, 2 pontos, A10, ponto e vírgula, tudo que for maior igual a 5. Então, gente, depois que a gente viu o conte.c, o soma C já se torna muito mais fácil. E não, o soma C não é soma.c, é soma C. É assim, ok? Por quê? Porque o Bill Gates quis assim, a Microsoft quis assim, e é assim. Então, olha só, se antes o conte.c eu ia contar se atendesse uma condição, no soma C, o que eu vou fazer? Exato, eu vou somar se atender uma condição. Se eu tenho C, eu tenho sempre condição. Então, lá dentro dos parênteses, é claro que eu vou ter uma condição. O que eu tenho aqui? Um ponto e vírgula, dividindo duas informações. O que o Excel entende daqui? O que o Excel entende daqui? Então, antes do primeiro ponto e vírgula, eu tenho endereço de célula, 2 pontos, endereço de célula. Eu tenho o quê? Intervalo. Esse é o intervalo que o Excel vai procurar a condição e vai somar se atender a condição. Aqui eu tenho a condição maior ou igual a 5. Então, vou procurar de A1 até A10, tudo que for maior ou igual a 5, e se atender a condição, ou seja, se for maior ou igual a 5, eu vou somar. Simples assim. Vamos ver um exemplo lá no Excel, então? Sempre a gente vai vendo
as duas, acho que já é aqui o soma C, as duas maneiras, né? Sem o Excel, porque você não tem o Excel na tua prova, e com o Excel, porque você precisa ver como é que o software se comporta, né? Então, como é que você vai estudar só no papel? Complicado. É bom ver como o software se comporta. Então, olha só, mesma fórmula com a função soma C. Então, A1 é 3. 3 atende a condição? Não. 3 não é maior ou igual a 5. A2 também não, A3 também não, A4 também não. A5. A5 atende a condição, é igual a 5. A6 não, A7, 33, atende a condição, igual a 5. A8 não, A9 sim e A10 não. Então, eu vou somar o 5, 33 e o 8 e deu aqui o resultado 46. Tranquilo? Vamos ver o que a gente tem de exemplo aqui embaixo, olha só. O que é a condição agora? Fala aí pra mim. 5. Ele vai somar tudo que for 5, que só tenho aqui uma célula. Resultado 5. Aqui, qual que é a condição? Igual a 5. Gente, no resultado, na prática, 5, sem as aspas, igual a 5, preciso das aspas por causa do operador, lembra? Que a gente viu no conte.c? Mesma coisa aqui. Vai dar a mesma coisa. Mas para a prova, né? Se você não souber as duas maneiras, fica perdidaço lá. O que eu tenho aqui? Só para treinar o diferente. Ele vai somar tudo que for diferente de 5. Aqui. O que ele vai somar? A3. O que é isso aqui? Endereço de célula ou texto? Não tem aspas, é endereço de célula. Então, o que eu tenho em A3? Eu tenho o número 3. Então, ele vai ver todas as células de A1 até A10 que tem o número 3 e vai somar. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 3, 18. Por isso que ele deu aqui 18. Agora aqui o próximo. Vou até mudar aqui, vou colocar A também, que é só para ficar mesmo exemplo de antes. Só que agora eu tenho aspas, então isso aqui é texto. Se é texto, ele deu 0, ele não vai somar texto, ok? Então, este, gente, é o primeiro exemplo do soma C. Por quê? Porque a gente tem duas maneiras do soma C acontecer. Vamos lá para a segunda maneira. Olha só, eu vou mostrar para você primeiro aqui, tá? Eu vou até colocar aqui de novo esse soma C que a gente acabou de estudar, que é para a gente fazer a comparação das diferenças entre um soma C e o outro, ok? Então, aqui era maior ou igual a 5. Agora aqui, igual soma A1, 2 pontos, A5, ponto e vírgula, maior que 15. Fecha. Opa, aqui não fecha. Ponto e vírgula, B1, 2 pontos, B5. Ok, olha só. Então, aqui, primeira coisa que eu quero que você analise aqui é o que eu tenho de diferente entre o exemplo 1 e o exemplo 2. Qual que é a diferença? Isso mesmo, eu tenho um intervalo a mais. Então, aqui nesse primeiro exemplo, eu tenho o intervalo, que eu vou procurar a condição. E se eu encontrar a condição, eu vou somar, ok? E aqui eu tenho a condição, certo? No segundo exemplo, o que eu tenho? Eu tenho aqui intervalo, ponto e vírgula. Se eu tenho, aqui a soma C, né? Vou colocar aqui, soma C. E aqui também, soma C. Esqueci do C ali, gente, mas vamos lá, é isso mesmo, soma C. Ainda bem que você me avisou aí, ok? Então, olha só, eu tenho intervalo, se eu tenho C, eu tenho condição,
E aqui, gente, o que eu tenho? Ó, B1, 2 pontos, B5. Sempre que eu tenho endereço de célula, 2 pontos, endereço de célula, eu tenho intervalo. Mas o que vai acontecer aqui? Eu vou procurar essa condição nesse intervalo. Então, esse é o intervalo que eu vou procurar a condição. E se eu encontrar a condição, eu vou somar o que está nesse intervalo aqui. Então, eu não somo o que está de A1 até A5. No exemplo primeiro, aqui eu tenho um intervalo que eu procuro a condição e vou somar. No segundo, eu só levo o somar para a última condição. Vamos olhar como é que fica no exemplo, porque é lá que você entende, lá que as fichas caem. Vamos lá. Então, aqui, olha só. O que eu tenho aqui? Mesmo exemplo que eu tenho, que a gente acabou de fazer ali na tela em branco. Então, olha só. Eu vou procurar tudo que for maior que 15, vou procurar aqui em A1 até A5, e tudo que atender a condição for maior que 15, eu somo o que está em B1 até B5. Então, vamos lá. A1, 23, é maior do que 15, atende a condição? Sim. Então, eu somo este 5. Eu somo o que está em B1? Sim. Eu procuro a condição em A1, se atender a condição, eu somo o que está em B1. Não somo o que está em A1. Olha só, agora aqui. O 12 atende a condição? Não, não faço nada. O 32 atende a condição? Sim, 32 é maior do que 15. Eu somo o 7 que está em B3. Então, novamente, eu procurei a condição em A3. Atendeu a condição, eu vou somar o que está em B3. Professor, é sempre casadinho? A1, B1, A2, B2, A3, B3? Sempre. Fácil, tranquilinho. Olha só. Agora, o que eu tenho aqui em A4? 5 não é maior que 15, não atende a condição, não faço nada. 11 não é maior que 15, não atende a condição, não faço nada. Então, eu somo 5 e 7, que deu 12. Vamos ver outro exemplo? Agora, eu vou fazer uma coisinha aqui, olha só. Olha só o exemplo que eu trouxe para você. Qual que é a condição aqui? Aula, a condição é um texto, está dentro de aspas, a condição é um texto. Eu vou procurar a condição em A1 até A5 e se atender a condição, eu somo o que está de B1 até B5. Pois bem, vamos lá. Gente, em geral, quem não entendeu até agora com o texto fica mais claro. As fichas começam aí a cair, a despencar. Então, olha só. A1, 23, não atende a condição, não faço nada. A2, a aula atendeu a condição, eu vou somar este 8. A3, 32, não atende a condição, não faço nada. A4, a aula atende a condição, vou somar esse 9. E A5, 11, não atende a condição, não faço nada. Então, vou somar o 8 e o 9. Percebe? Então, com o texto, fica mais fácil da gente entender que eu não somo o que está no primeiro intervalo, mas sim o que está no segundo intervalo, porque eu não consigo somar o texto. Isso é bem legal, ajuda bastante a gente, ok? Então, olha só, mais uma curiosidade, um detalhezinho que a gente tem aqui na função soma-C é o seguinte, eu posso ter assim também. Então, a gente teve ali, olha só, igual soma-C A1, 2 pontos, A5, ponto e vírgula, maior que 15, ponto e vírgula, B1, 2 pontos, B5. Eu posso ter assim também, olha só, muito fácil isso. A1, 2 pontos, A5, ponto e vírgula, maior que 15, ponto e vírgula, A1, 2 pontos, A5. O que aconteceu aqui, gente? Esse intervalo que está aqui, repete aqui. É muito fácil, mas se eu não levo esse conteúdo fresquinho, prontinho para a prova, chega na hora da prova eu vou perguntar, será que isso dá erro ou dá certo? Isso dá certo.
Mas até que você saiba disso, como é que você vai ter essa certeza na tua prova, né? Pode ter uma alternativa lá com erro. O que acontece aqui? Gente, eu vou procurar a condição nesse intervalo e se atender eu somo o que está nesse. Vou somar o que está aqui, né? Só que veja, é o mesmo intervalo, então eu posso até desconsiderar, fazer como o primeiro exemplo, né? Tanto faz. Então, muito tranquilo, né? É só saber que existe essa possibilidade de cair na tua prova dessa maneira e já caiu em prova dessa maneira aqui. Bom, existem muitas outras funções do Excel, mas que deu tempo para passar nessa aula foram essas, mas eu quero muito que você perceba a metodologia de estudo do Excel, né? De você entender, a diferença que faz você começar, eu preferi passar menos funções, mas começar a aula com o beabá do Excel para chegar aqui numa função como soma C e você entender o que está acontecendo. E o mesmo acontece se você for estudar C, C aninhado, PROC V, e que eu vou disponibilizar vídeos com essas funções também, vídeos mais curtinhos. E você precisa se inscrever no canal para você poder saber o momento que eu posto esses vídeos para você. E também vou trazer, tanto na aula 3, aula 2 vai ter muita coisa, muitos assuntos ali, eu peguei tentando satisfazer a maior parte do pessoal, muitos assuntos, e na aula 3 também vamos ver muitos assuntos, porque a gente vai estudar questões, né? Então a gente vai ver como que se estuda a questão. Eu tenho uma metodologia de ensino, que eu chamo de tripé do estudo, que é o quê? Teoria, revisão e questões. Okay? Ainda vou gravar vídeos ensinando essa metodologia para vocês. Porque não basta só o conteúdo, você tem que ter a metodologia de como estudar a teoria, de como fazer revisões, de como estudar questões. E eu consigo, talvez você nem perceba, mas eu já consigo passar para você alguma coisa aqui. Que se você estuda errado, vai levar muito tempo para você conseguir a tua nomeação, ou talvez você acaba desistindo antes. Isso não é para mim. Claro que é para você. Só que você tem que estudar da maneira correta. Eu tive a satisfação, e eu vou postar para vocês isso lá no Instagram, então me sigam lá no Instagram também, que eu passei para vocês no início da aula, @professora.katiaquadros, que eu sou orientadora de estudos também, e uma aluna que com 3 meses em dezembro de 2019, agora a gente está em fevereiro, né, pós semana aqui de carnaval, então, quer dizer, em março, né, pós semana de carnaval. Então, em dezembro ela me contratou para orientação de estudos e estudando da maneira correta, gente, ela conseguiu uma posição muito boa de 8.000 candidatos lá que acho que se classificaram, que estava escrito, não sei, sei que ela ficou com a posição de número 80. Só que dezembro, com todas aquelas festas, ela estava trabalhando, ela não estudou direito. Janeiro que ela concentrou mais nos estudos. Era um concurso mais simples, né, da Câmara Municipal de Curitiba, mas, cara, ela falou assim, gente, eu estou muito satisfeita com a orientação de estudo, com a maneira correta de estudar, porque eu tive uma colocação muito boa em pouco tempo, né? Então, isso faz toda a diferença para você saber estudar, tá? E se você tiver dúvidas, corre lá no Instagram, manda pergunta para mim, no e-mail sobre isso, aqui mesmo, que eu vou responder. Eu vou vendo as tuas dúvidas, as dúvidas de todas as pessoas, vou respondendo, vou gravando vídeo aqui para vocês, ok? Então, espero você na aula 2, depois de amanhã. Se você se inscrever, você vê a horinha exata que eu vou postar essa aula para ajudar você na sua nomeação, ok? E se você gostou dessa aula, dá like, né? Curte aí, comenta, dá um feedback. Se faltou alguma função que você quer ver, fala aí que daí eu gravo o vídeo para você. Especialmente, fala o teu nome no vídeo, especialmente para você. E se tem alguma sugestão também, bota aí a tua sugestão, ok? Então, beijão para você. Prazer trazer sempre conteúdo, ensinar você, ajudar você a conquistar o seu objetivo. Até a próxima aula.